Bom, como vimos, as pessoas estão bem divididas em relação à obrigatoriedade do voto. Eu vou repetir os dados aqui. A abstenção em 2010 era de 18,1%, que chegou a 20,3% na eleição presidencial de 2018. Se eu olhar para a abstenção, para os dados de votos válidos, e aí a gente pode considerar que o voto nulo ou em branco é um exercício também de escolha, mas se eu levar em conta que votos válidos não levam em conta este aspecto, se 70% das pessoas votarem em branco, não vai querer dizer nada. São aqueles outros 30%, quem levar a maioria dos 30% é que vai ser eleito. Essa é a regra eleitoral brasileira. Então, quer dizer, o voto em branco não é um voto de protesto, Médici Calabresa, Médici mussarela, porque ele não tem exatamente um efeito. Mas foram de 30,87% em 2018 de abstenção. Professor Paulo Nicole, eu vou voltar ao senhor. Onde é que está o drama para a gente ter maior participação voluntária em votar? Porque com uma multa de 3,51 e com esse número de abstenção, eu já tenho aqui claramente uma demonstração das pessoas por números. Eu não estou falando conceitualmente, mas por números que elas já estão escolhendo o que fazer, independentemente da obrigatoriedade do voto. Onde é que está o drama para as pessoas participarem mais da vida política? Porque se eu olhar para as bolhas do Twitter, das redes sociais, as pessoas discutem de uma forma muito intensa. Eu só tenho cuidado de chamar aquilo de bolha, porque eu não sei se é exatamente a maioria da população que está naquele barulho político. Onde é que está o drama para a gente aumentar a participação política e aí, digamos, do ponto de vista de cidadania efetiva? Bom, os níveis, né, de participação do eleitorado, eles variam de acordo, né, com as necessidades históricas. Pode ser uma situação de crise econômica, candidatos que se mostrem mais conservadores, ditatoriais, de repente, isso passa a exigir numa próxima eleição maior participação do povo. Mas tem uma coisa que é interessante, inclusive na fala do professor Guin, é que ninguém aqui está questionando a importância da democracia. Nesse ponto, nós concordamos absolutamente. A importância da democracia para que haja representatividade, interesses da população sendo levados adiante e é lógico que a democracia é o principal instrumento existente para que tentemos resolver problemas de ordem social, política e econômica. Agora, a obrigatoriedade do voto é uma atitude arbitrária, eu diria quase tirânica, uma vez que o eleitor tem o direito de não votar. E quando ele é obrigado a votar, vejam o que acontece. Ele simplesmente vota em branco e nulo. É quase um dá na mesma. Isso torna a justiça eleitoral também, talvez e muito provavelmente mais cara por isso, né? Exigindo mais urnas, mais gente trabalhando também. Professor, embora o trabalho seja voluntário. Nós estamos com um problema no seu microfone, a gente vai tentar resolver esse problema que tem um áudio que está vazando aí. A gente já tenta resolver esse problema. Enquanto isso, o professor Eduardo Green, levando-se em conta o que as pessoas disseram, qual é a sua posição? Porque nós temos uma divisão muito clara. As pessoas estão falando, inclusive, de liberdade. Eu escolho o que eu devo fazer, até porque esse é um princípio, inclusive, da própria Constituição de 88, que também traz, por outro lado, essas obrigações, entre elas a de votar. Não, perfeitamente. Eu acho que essa é uma questão bastante interessante, porque, inclusive, vem se popularizando no debate no Brasil nos últimos anos, essa ideia de liberdade quase como se ela fosse sinônimo de ter todas as possibilidades de fazer o que qualquer pessoa quer sem ter nenhum tipo de obrigação com a coletividade. O exercício do voto é um exemplo nesse sentido, porque o voto não é algo que produz efeitos apenas sobre a vida de quem vota ou deixa de votar. O voto é um exercício justamente porque ele foi construído com uma maneira de que todo mundo deixe de ser indivíduo e passe a exercer o direito de cidadão, porque faz parte de uma comunidade política mais ampla, que pode ser o seu município, o seu estado ou o seu país. Então, o livre-arbítrio, nesse caso, me parece um conceito um pouco exagerado, porque direitos de cidadania são direitos exercidos na coletividade, na medida em que eles produzem externalidades, por assim dizer, que superam a vida de cada um de nós. Então, acho que essa é a primeira consideração que me parece importante. A segunda questão, você falava um pouco do valor da multa dos 13,51. Na prática, nós já temos um incentivo para o voto facultativo no Brasil, porque as penalidades são virtualmente nulas. E mesmo assim, nós temos taxas de votação no Brasil que, a despeito de terem um aumento dos índices de abstenção e de votos nulos, nós não poderíamos dizer que elas são necessariamente baixas. Nós temos tido no Brasil taxas de participação eleitoral
e taxas de garantia da eleição de governantes, tanto em primeiro turno ou no segundo turno, quanto é o caso, com muito mais legitimidade do que outros países. Tá bom. Veja, por exemplo, a situação agora do Chile. O Boric foi eleito com participação de um pouco mais de 50% da população. Qual foi a votação absoluta que Boric teve, então? Então, acho que nós temos que pensar também que o direito do voto é um exercício vinculante. E, portanto, quanto maior for a participação da população, maior legitimidade tem o governante eleito. Podemos lembrar outros episódios também que fazem com que, às vezes, presidentes ou prefeitos eles sejam eleitos com taxas absolutas de apoio da população muito baixas. E o voto facultativo ele pode gerar, numa sociedade que tem um exercício muito grande de individualismo, como é a nossa, uma abstenção muito grande da participação eleitoral. Deixa eu voltar ao professor Eduardo Green, então, para concluir o raciocínio, por gentileza, antes da gente terminar esse debate. Por favor, professor. Sou eu, né? Sim, por gentileza, por gentileza. Perdão, professor Paulo Nicoli, me perdoe. Bom, o que eu estava discutindo é que o voto obrigatório, ele acaba se tornando uma grande arbitrariedade, né? Óbvio que aqui ninguém está contestando a democracia. Sim. Nesse ponto, eu e o professor Green concordamos plenamente que a democracia é o grande instrumento, né, de solução de problemas sociais, econômicos e políticos. No entanto, exigir o voto obrigatório me parece ser uma atitude um tanto tirânica do Estado, né, obrigando indivíduos que não têm o interesse de participar em votarem, porque geralmente a gente associa o voto obrigatório e aquele que não queira participar ao voto branco e nulo. Tá. Mas há também de se considerar que o voto obrigatório conduz a votos de políticos e candidatos que muitas vezes são escolhidos ao calor da hora, sem muita reflexão, e isso possivelmente deteriora a qualidade da democracia brasileira.